Fala a minha igreja, porque é uma igreja. Cadê uma igreja? Ah, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por Glória a tudo Deus. que o Senhor me faz aqui na minha casa. Amém? Ô, glória! Está saindo, está saindo. A minha vida, Jesus, já transformou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Maravilha, né, irmão? Amém. A Bíblia diz, né, irmão? Tudo tem fogo prova o Senhor, né? Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, então, em nome do Senhor Jesus. Acho que está tocando a trombeta, Jesus está voltando. Glória a Deus. Ninguém se preparou ainda. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos voltar o nosso coração para a palavra agora, né? Momento muito especial. Quem quiser achar já em Isaías 40. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Isaías 40. Amém. Então vamos agora pedir ao Senhor, né? Porque a palavra de Provérbios 2, hoje no início do culto, ele diz para nós buscar sabedoria, né? Aprender a ter o conhecimento de Deus. E para isso é preciso que nós buscamos com o coração limpo. É preciso que nós se esvaziamos de nós mesmos. Às vezes eu digo que nós temos que fazer como um vulcão faz, né? Quando ele está cheio de larva, ele entra em erupção e joga tudo para fora. Aí quando ele se esvazia de toda aquela larva, ele adormece e descansa, né? E assim nós, quando nós esvaziamos de nós mesmos, para poder se encher de Deus, nós descansemos, sentimos uma paz, um renovo, aquela brisa suave em nosso coração. E agora é o momento para nós pedir a Deus que seja tirado todas essas larvas, todos esses obstáculos, tudo aquilo que tem nos separado de Deus, nos esvaziando para que nós possamos nos encher dele, nos encher da verdade dele. Porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então é preciso que nós abrimos o nosso coração. Ele diz, eu estou à porta e bato.
Quem abrir a porta, eu entro e cearei com ele e ele comigo. Então esse momento é tão importante que não há nada mais precioso do que essa ceia que vai ser servida agora. A palavra de Deus. Não são as palavras do pastor, não são a verdade do pastor, mas sim as palavras de Deus, que querem dar fruto em cada um de nós. Nós falamos no início que nós queremos ser enxertados na videira, para que nós venhamos dar fruto dela. E esse é o momento de que essas palavras entre nós e nos tornem uma árvore frutífera, que dê muitos frutos, frutos viçosos, bonitos, de qualidade. Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui estamos, Senhor, diante deste altar que preparamos para nos reunir em Teu nome. O único nome, em cima no céu, embaixo na terra e no fundo do mar, Senhor. Único digno de adoração e exaltação. Único para ser adorado. Nós buscamos de Ti, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Que esse altar que somos nós, Senhor, esse templo que somos nós, aonde nós buscamos a Tua presença dentro dele, aonde buscamos um renovo nesta noite, Senhor, tirando as impurezas para que o que é perfeito, o que é verdadeiro, Senhor, tome posse desse templo, deste altar, Senhor. Pai Santo e Poderoso, Tu nos conheces e sabe onde precisamos Te ouvir nessa noite. Onde precisamos ser tratados e talvez transformados em um vaso de honra, Senhor, tirando toda a imundícia, toda a fraqueza, todo aquilo, Senhor, que não tem Te agradado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, faça de nós, Senhor, um canal de bênção para aqueles que estão famintos e sedentos da Tua presença. Para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Por isso, enche-nos de Ti, Senhor, para que a luz do Teu Espírito brilhe através de nossos olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Todos acharam? Só eu que não. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E assim diz o Senhor nessa noite: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e o que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo as veredas do nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo alteiro serão abatidos. E que está torcido se endireitará, e o que espero se aplanará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e caem-se as flores, só soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, do povo é erva. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus
subsistirá eternamente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus único que consola, renova e reina para sempre. Não há um outro Deus. A gente vê às vezes nesse centro espírita, por exemplo, né? Que eles têm tantos deuses, né? Um para uma coisa, outro para outra. A gente não vê no passado também, né? Que para cada situação tinha um Deus específico, né? Mas nós temos um Deus único que cremos, que adoremos e que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Nós não necessitamos de mais nenhum outro, porque até mesmo porque ele diz, não há outro semelhante a mim, não é isso que ele diz? Aleluia. Não há outro Deus semelhante a mim. Não há um outro Deus, outro texto ele diz, não há um outro Deus que eu conheça. Se Deus não conhece um outro Deus, como nós, seres humanos, podemos criar deuses para ser adorados ao lugar do nosso Deus, né? E ele diz que não divide a sua glória com ninguém, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Às vezes a gente vê as pessoas com frequência dizer, eu adoro isso, eu adoro aquilo. É a mesma coisa que dizer que essas coisas que ele diz que adora são seus deuses. Porque a palavra nos ensina que o único para ser adorado é a Deus. Então nós podemos dizer que gostamos, podemos dizer que amamos, mas adoramos somente a Deus. Aleluia. Único. Nós não podemos dizer que adoramos nada, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem no fundo do mar, nada que possa ser adorado a não ser o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande. E eu, assim, pelo menos, porque eu também dizia essas coisas. E hoje isso está muito vivo em meu coração. Então às vezes eu vejo as pessoas dizer que chega a doer. E às vezes pessoas que você acaba não tendo coragem de dizer para ele, irmão, isso não pode ser adorado. Você não pode dizer que adora a nada a não ser o único e verdadeiro Deus. Porque daí é a mesma coisa que você dividir a glória de Deus com uma outra coisa. E ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém, com nada. E nessa noite ele vem falando muito forte a um povo que sofreu muito, um povo que estava na escravidão. E Deus às vezes ele permite, né, que o povo passe por vales, por dificuldade, para reconhecer o seu Deus. Porque às vezes eu fico meditando, se Deus realmente desse tudo o que nós quiséssemos, tornasse a nossa vida uma maravilha, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum momento de lágrima, seria boa a vida? Seria monótona? Perdia a graça? E fazia com que nós deixássemos de reconhecer Deus na nossa vida. Fazia com que nós parávamos de buscar a Deus para a nossa vida. E nós somos parte de Deus. E que ele diz que vamos ter que voltar para Deus, não é? Eclesiastes 12, 7, né? Ele diz que essa matéria, que é pó, que é barro, vai voltar ao pó. Por isso eu não aceito a ideia de ser cremado, por exemplo, né? Porque ele diz voltará ao pó, ele não diz volte ao fogo, né?
Então eu não consigo aceitar a ideia de ser cremado. Alguns dizem, não, eu quero ser cremado. Eu não. Eu quero voltar ao pó de onde eu vim. Quero voltar para a terra. Então eu, pelo menos, respeito a vontade de cada um, né? Porque a Bíblia diz, tudo posso, né? Tudo é lícito, aliás, ela diz, né? A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele quer dizer quando ele diz, nem tudo me convém? Ele diz que aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos separa da palavra de Deus, né? Porque quando eu falo me separa de Deus, é a sua palavra, é o verbo que se fez carne. Então, quando aquilo nos separa da palavra de Deus, é algo que nós não podemos aceitar. Porque alguns dizem, nós temos que obedecer todas as leis aqui da terra. Não. Nós devemos obedecer aquelas que não nos separam de Deus. Mas aquela que nos separa, por exemplo, agora nós tínhamos conversando na estrada, que tem lugares que já estão mandando fechar as igrejas. Que igreja evangélica e católica, por exemplo, não pode mais fazer culto, não pode mais pregar a palavra. Tem que ser fechada, extinta. Se isso acontecer aqui, nós vamos obedecer e não vamos mais falar de Deus, não vamos mais pregar a palavra? Por isso a Bíblia diz que muitos de nós terão que dar a vida pelo nome de Jesus. E aí esses são os momentos. E hoje a gente vê tão fácil as pessoas negarem o nome de Jesus, né? Às vezes até mesmo quando se junta assim aquela turminha, né? Às vezes até em família, né? Mas só eu sou cristão. Aí eu nem digo, nem falo o nome de Jesus, não pronuncio a verdade dele, porque essas pessoas não vão gostar. E ele diz, quem me nega, eu negarei naquele dia. Então ainda que nós tenhamos que perder, às vezes, aquelas pessoas próximas de nós, nós não podemos negar o nome do nosso Deus. Aleluia. Não podemos separar dele. Quando tudo parece perdido, Deus revela a sua grandeza, consola o seu povo e fortalece aqueles que esperam nele. Esperam nele, né? Não é aqueles que negam ele. É o que esperam nele, em confiança, mesmo que tenham que se submeter a situações muito difíceis. E a gente vê hoje com frequência, né? As pessoas não tendo mais prazer no seu Deus. Perder a gratidão pelo seu Deus. O temor, a comunhão. Vivem como quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que foram destituídos da glória de Deus, assim muitos estão vivendo hoje, continuam. Alguns até mesmo que já tinham vindo para a glória de Deus, caíram de novo. Porque perderam esse desejo, esse prazer em estar na presença do Senhor. Porque ele diz, aqueles que buscam nele. Ele não disse aqueles que esperam nele, não aqueles que se separam dele, buscando as coisas do mundo para a sua vida. O mesmo Deus que prometeu a restauração de Israel, manifestou plenamente sua salvação em Jesus Cristo. Ele continua consolando, dirigindo e fortalecendo o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Essas palavras de Deus para a nossa vida é como um combustível, como uma vitamina. Ela tem que entrar no nosso coração e produzir fruto. Para aquele que reconhece mesmo o que Deus fez por nós, ele literalmente daria sua vida para o nome de Jesus. Mas não é isso que nós estamos vendo acontecer hoje.
Porque aqueles que realmente reconhecem o que Deus tem feito por nós, Ele não se afasta mais. Como eu vejo tantas pessoas dizer, não, eu oro em casa, eu tenho comunhão com Deus em casa, eu cultuo em casa, eu congrego em casa, isso é uma mentira. A Bíblia diz, está escrito em vários textos, mesmo quem não tem desejo, congregue. Porque congregar é onde o corpo de Cristo está presente. Porque cada um de nós não é o corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo. A congregação forma o corpo de Cristo em atividade. Aonde cada um de nós, uns por um dom, outros por outro dom, tornamos o corpo de Cristo perfeito. Um profetizando, o outro revelando, outro orando e recebendo cura, outro com o dom da ciência, pregando a palavra, explicando as coisas de Deus. E assim por diante, né? Todos os dons de Deus distribuídos nos membros do corpo e se tornando um corpo perfeito. Por isso a Bíblia diz que é necessário que haja todos os dons dentro da igreja. Que haja todos os dons dentro da igreja. Às vezes a gente vê as pessoas sendo contra um dom ou contra outro. Não, tem que ter com respeito, com responsabilidade, com amor, com carinho e não se deixando levar por outros espíritos. Mas sim que todos os dons de Deus sejam manifestos na igreja. É Deus da glória. Como por exemplo, tem dons que igrejas recebem que não tem na Bíblia. Não existe na Bíblia. E tem dons que deveriam de estar sendo exercidos dentro da igreja que são condenados, porque talvez traria a verdade e eles teriam que mudar. E por isso é preciso que nós buscamos conhecer a palavra de Deus na essência, se aprofundando, porque Ele diz que não deixa o seu povo. O mesmo Deus que prometeu a restauração de Israel manifestou plenamente a sua salvação em Jesus Cristo. Ele continua consolando, dirigindo, fortalecendo o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Mas para isso é preciso que o seu povo dê liberdade para Deus nesta igreja. Porque a igreja não são essas paredes, não são essas construções para a igreja. A igreja está aqui, ó, reunida. Isso é a igreja. E fora disso é apenas paredes de concreto, às vezes de madeira, às vezes de isopor, sei lá do que. Mas não a igreja. A igreja é essa que se reúne e forma a igreja. Por isso se chama igreja. Porque quando nos reunimos para congregar, nós formamos a igreja do Senhor, exercendo os dons de Deus dentro da igreja. É, Deus, aleluia. Maravilha. Isaías 40 marca uma grande mudança no livro até o capítulo 39. Predominam o anúncio do juízo por causa da rebelião de Judá. E a partir do capítulo 40, Deus passa a anunciar a esperança, a restauração e o consolo para um povo que enfrentaria o exílio. Israel havia fracassado espiritualmente, mas Deus permaneceu fiel à sua aliança. E é isso que nós estamos vendo hoje, né? Um povo fracassando na fé e na esperança, enquanto Deus não mudou. Ele diz, eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Quando há mudança, quando há coisas que nós vimos que está acontecendo, quando vê um povo sofrendo, é porque o povo está mudando, está quebrando a aliança com Deus e está sofrendo por causa dessa quebra de aliança. Por exemplo, vamos colocar um exemplo prático de entender. Quando um casal que se uniu fez uma aliança e eles quebrarem essa aliança, o que acontece? Cai tudo mal, né? Começam as brigas, começa o desentendimento, vem separações, vem complicações. Porque quebraram uma aliança.
Às vezes quebraram por uma infidelidade, às vezes quebraram por tantas coisas, né? Que nós podemos enumerar, que pode ser quebrada a aliança de um casamento. E assim nós quebrar a aliança, porque ele disse que ele nos fez uma nova aliança. O Novo Testamento é a nova aliança de Deus com o homem. E é preciso que nós não quebramos essa aliança. E não quebrar essa aliança é viver dentro dela, vivendo os seus estatutos e mandamentos, como a leitura do início falou. Guarda os meus estatutos e os meus mandamentos. Isso não é quebrar a aliança. Isso é manter uma aliança com Deus, viver dentro do propósito de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos começar a colher os frutos disso. Porque ainda que nós temos uma enfermidade que dói muito, por exemplo. Se você tomar um remédio para dor, você vai continuar tendo a enfermidade, mas a dor vai aliviar, não vai? Então, se nós estamos numa guerra espiritual, se nós estamos numa luta contra esse mundo terreno, mas nós estamos tomando da palavra, comendo da palavra de Deus, nós vamos passar por essa dificuldade sem sofrimento, porque a paz de Cristo vai reinar dentro de nós. Isso é combustível que nos dá força para, ainda que a luta não cessou ainda, mas nós já estamos vendo lá na frente a bonança. Nós estamos vendo o tempo bonito lá na frente. Já estamos vendo o sol levantando e brilhando lá na frente, porque a nossa fé e a esperança sabe que Jesus diz: eu já venci. E se ele diz eu já venci, não importa o tamanho do obstáculo e da luta, nós já sabemos que a vitória é certa se nós não quebrar a aliança. Como aquele povo que estava sofrendo, por quê? Porque eles tinham fracassado na fé e tinham quebrado a aliança com Deus. Mas quando eles recuperaram a aliança com Deus, o Senhor tirou eles daquele sofrimento e restituiu, a terra deles, o lugar deles, as coisas deles, para que eles parassem de sofrer como peregrinos na terra alheia. E assim é nós. Precisamos buscar sempre, a cada dia, fortalecer a aliança, fazendo o que? Como foi dito no início, ter humildade de reconhecer a nossa infidelidade, as nossas fraquezas, os nossos erros, e reconhecer que somos necessitados da graça de Deus. E só assim é que nós podemos passar por essa luta tão grande. Israel havia fracassado espiritualmente, mas Deus permaneceu fiel na sua aliança. Deus nunca quebra aliança. Sempre que foi quebrada uma aliança na história toda, quem quebrou a aliança? Foi Deus? O homem. Desde o Éden, Começou desde o Éden. Porque o Senhor deu tudo para eles. E disse: só dessa árvore não comerás, porque certamente morrerás. O que eles fizeram? Foram comer justamente daquela árvore, com tanta árvore no Éden, Tanta fruta, tantos animais, eles tinham que comer daquela árvore. Então o ser humano é que não tem fidelidade com a aliança com Deus. E por isso, o ser humano, o homem nessa terra, sofre muitas consequências por causa disso. Porque até não é questão que de muita coisa nós somos perdoados, sim. Porque quando reconhecemos, se arrependemos, só que a Bíblia diz que as consequências dos nossos erros permanecem. Ainda que perdoados, ainda que não vamos perder o reino de Deus, mas nós vamos colhendo frutos daquilo que nós semeamos no longo da nossa vida. Ou até mesmo a geração, que nós participamos, aquela geração que nós participamos, que são gerações que estão cumprindo aquilo que é determinado pela palavra de Deus. Acaba sendo consequência na vida de todos. E por isso é preciso que nós buscamos nos fortalecer para passar para uma geração futura algo melhor do que a nossa geração recebeu. Porque tudo aquilo de ruim que são consequências que estão na minha vida hoje, eu não preciso passar para os meus filhos, para os meus netos, para os bisnetos.
Eu posso quebrar isso aqui, em oração, consagração, arrependimento, e quebrar para que a nova geração não venha carregar esse fardo nas costas. Mas a nova geração pode ser tirado de novo e restituído a aliança com Deus. Aleluia. É isso que nós precisamos. O primeiro chamado do capítulo é: consolai, consolai o meu povo. O que ele quer dizer quando ele diz consolar? Que nós apresentamos de Deus a promessa de que vale a pena o esforço. Que vale a pena nós passar por lutas e dificuldades. Porque até mesmo para resistir o mal não é fácil, né? Porque quantas vezes dá vontade de fazer errado? Por exemplo, se alguém me xinga, não dá vontade de erguer a mão e plantar na pedaleira? Às vezes dá, né? Quantas coisas nós resistimos o mal para que ele fuja de nós, porque nós sabemos que vale a pena resistir e não fazer a mesma coisa que os outros, né? Aqueles que nos julgam, nós não julgar eles da mesma maneira. Aqueles que nos tratam com indiferença, nós não tratar eles igual. Isso é que Deus está pedindo. Para que nós venhamos buscar uma renovação de aliança, para passar algo mais puro para frente, mais verdadeiro para frente. Talvez bem melhor do que nós recebemos dos nossos avós e dos nossos pais. Por isso ele diz: esforça que eu te ajudo, porque quando nós queremos buscar algo melhor para levar para frente isso, Deus vai se esforçar para fazer, como ele, quando restituir a aliança com ele, ele tirou eles da mão do opressor e trouxe de volta para o lar deles. E assim ele quer com nós. Tirar da mão do opressor, que é o nosso adversário, e nos levar de volta para um lar aonde nós viemos e temos que voltar, porque ele diz, né? Porque nós falamos do pó que volta à terra de novo, mas e o Espírito de Deus que volta para Deus a quem nos deu. Então quer dizer que nós temos que voltar para Deus da onde nós éramos. E para isso precisa estar com essa aliança restaurada. Para que ele nos tire da mão do opressor e nos traga para essa nova aliança e nós possamos desfrutar com ele no paraíso, né? A nova Jerusalém, aonde as pessoas buscam essa bonança aqui na terra, né? Não querem ter dor, não querem ter dificuldade, não querem ter problema, e a Bíblia diz que isso vai ser na nova Jerusalém, com Deus. Não é aqui na terra. Aqui na terra tem desaflição, mas tem demônio. Aleluia. Essa é uma demonstração da graça divina. Consolai, consolai o meu povo. O consolo não começa com circunstâncias melhores. O consolo começa com a presença de Deus. Viu? É como eu disse, né? Nós podemos ter uma dor, aquela enfermidade pode até não sair, mas o remédio, que é Deus na nossa vida, que faz a nossa passagem de um lado para o outro. Então é nisso que nós temos que buscar, né? O consolo não começa com circunstâncias melhores, mas o consolo começa com a presença de Deus. Então não importa a circunstância que nós vamos estar vivendo, se nós ter a presença de Deus, nós vamos passar com esperança, com fé e com paz. Porque torna um fardo suave, como ele diz, né? Meu fardo é suave e é leve. Não é isso que ele diz? Então é justamente isso, porque quando ele está junto, ele ajuda nós a suportar o peso da dificuldade, da luta, da opressão. Então nós não podemos perder na nossa vida é a presença de Deus. Porque o homem sem Deus torna nada. O Senhor anuncia
que a guerra terminará, a culpa será tratada e a restauração chegará. E em seguida aparece a famosa profecia, a voz do que clama no deserto. Então ele diz que tudo isso vai acabar. Mas o ser humano, ele quer assim, né? Deus falou hoje que ele quer que de hoje em diante tenha acabado. Mas nós temos um período de transição, que é o período de aperfeiçoamento do ser humano. Porque ele diz na sua palavra, sede santo porque eu sou santo. Essa transição é justamente isso. Nós temos que passar por tudo isso com a presença dele, para nós ir sendo moldado, como um oleiro pega o barro, leva para a olaria, e ele vai moldando, vai amassando. Ele vai tirando as impurezas, às vezes um pedacinho de capim, um grão de areia que torna impuro aquele barro, e vai pondo uma água para moldar aquele vaso mais facilmente, e vai tratando ele, até ele se tornar um vaso segundo a vontade do oleiro. E assim Deus diz que nós somos como o barro na mão do oleiro. Nessa transição Deus nos pega, nos toma, porque quando nós dizemos, Senhor, eu sou teu, de hoje em diante, Senhor, Tu és o meu Deus. A partir desse momento é o momento em que Deus pega esse barro e começa a moldar. Às vezes dói, às vezes dá vontade até de desistir, às vezes dá vontade de abandonar o barco, né? Como os discípulos na hora da tempestade, né? Estavam doidos para se jogar na água já. E o Senhor dormindo dentro do barco com eles, né? E assim, o Senhor está dentro de nós e às vezes nós estamos ali cocheando em dois pensamentos. Às vezes até querendo meio desistir, se esfriar na fé. E é tão fácil, né? Para se aquecer na fé, para deixar que o fogo do Espírito acenda em nós. É tanta luta, mas para esfriar, piscou o óleo e morreu espiritualmente. E muitos irmãos, não é o que eu gostaria de dizer, mas é uma verdade que eu vou dizer. Muitos estão dentro da igreja mortos. Porque muita gente fala de morte na carne. Essa morte não importa. Essa morte, cedo ou tarde, vai ter que acontecer. Porque essa matéria vai perecer. Mas o que não pode morrer em nós é o Espírito. Esse tem que reviver todos os dias. E a maior ressurreição que alguém pode receber é a ressurreição da vida espiritual. Alguns querem que vá lá ressuscitar um morto fisicamente. De que adianta ressuscitar ele se ele acabar vivendo mais 1000 anos e não ir para o reino de Deus? Mas aquele que é ressuscitado no Espírito, aquele que nasceu de novo e começa a viver em novidade de vida e tem a presença de Deus, esse tem eternidade, porque ele diz, quem vive e crê não morrerá, mas viverá eternamente. E é isso que Deus quer que nós entendemos. Nós se preocupamos tanto com essa matéria, deixa que ela pereça, deixa que ela sofra. O importante é que gere frutos do Espírito em nós. E aí sim valeu a pena. Aí sim valeu a pena o sacrifício de Jesus. Assim tem importância o sacrifício de Jesus quando nós sejamos esmagados até gerar fruto do Espírito na nossa vida, porque tem que haver fruto do Espírito. Fruto do Espírito são mansidão, temperança, longanimidade, amor. Se não haver essas coisas na nossa vida, Deus ainda não nasceu em nossas vidas, ainda não se tornou carne em nossas vidas, porque é preciso que morremos nós para que Cristo vivifique em nossas vidas, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Mas nós temos que entender essas coisas e dar liberdade para Deus trabalhar nessa matéria, porque a nossa natureza humana, Jesus sim estava na natureza humana e divina, mas Ele dava liberdade para a natureza divina fazer a obra através dele. Por isso a santidade pairou sobre Ele.
Enquanto nós dizemos que nascemos de novo, mas às vezes não se consegue ver santidade nas nossas vidas. E aquele que nasceu de novo tem que haver santidade. E a santidade vem com verdade profunda. Não são as coisas superficiais, porque por isso que muitos não têm prazer em estar onde se fala da verdade, porque a verdade toca, a verdade cutuca, machuca e às vezes dói. Então é isso que eles não querem, porque eles não querem ser transformados pelo Espírito. Mas quem deseja ter a presença de Deus em sua vida, esse busca, nem que tenha que ser açoitado, mas por amor de Deus ele resiste, porque ele sabe que aquilo vai transformar a sua vida, vai tirar as coisas imundas da sua vida, vai fazer dele um vaso de valor, um vaso com tesouro dentro. A Bíblia diz que enquanto nós não formos um vaso com tesouro dentro, nós não temos a presença dele, porque ele é o tesouro dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Dentro da compreensão da unicidade, o caminho preparado era o caminho do próprio Senhor, mostrando que Jesus é a manifestação do Deus único. Amém. Deus que veio salvar seu povo. Amém, Jesus. Ele diz: eu vim resgatar um povo para mim mesmo. Não foi isso que ele disse? Ele não disse que veio resgatar ou buscar um povo para outro. Ele disse: eu vim buscar um povo para mim mesmo. Um povo que se havia perdido. Glória a Deus. Ei, papai. Então ele, mesmo sendo Deus, não teve problema de se desprender da sua glória, se humilhar e se fazer homem, na carne se fazer cordeiro, derramar o seu sangue para pagar o preço, porque para o sacrifício dos pecados de um homem era necessário o sangue dos animais, e o próprio Deus se fez esse cordeiro, como um cordeiro mudo, ele foi até o matadouro, para que nós tivéssemos o benefício da ressurreição, para que nós pudéssemos ser restituídos à glória de Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Obrigado, Senhor. Deus ainda prepara o caminho onde só existe deserto. E nesse deserto, né, irmãos, quantos se perderam e continuam se perdendo nesse deserto? Deus está sempre trabalhando, preparando um caminho para esse povo. Lutou tanto para tirar do Egito um povo só para ele, levando pelo deserto a caminho à terra prometida, mas nesse deserto se perderam e ainda continuam se perdendo milhares e milhares de ovelhas do seu rebanho, porque ainda não entenderam o propósito de Deus para nossas vidas, um amor incondicional que nenhum de nós é capaz. Nenhum de nós é capaz de um amor incondicional, porque nós, como homens, nós condicionamos tudo. A gente vê até na igreja, né? Eu só vou naquela igreja se me agradar. Ele não vai na igreja porque Cristo pode falar com ele, porque a palavra vai ser pregada, mas ele vai porque pode me agradar aquela igreja, é do jeito que eu gosto. É do jeito que eu quero viver. Aceita o jeito que eu quero. Então é essa igreja que eu quero. É condicionado. Mas que eu tenha que me sacrificar mesmo que todos me rejeitem. Ainda que eu tenha que me sacrificar, ainda que ninguém me enxergue. Aí já não dá. Porque eu sou tão condicionado que tem que ser como eu quero, não como Deus quer. E às vezes Deus nos leva para um lugar ou para outro para nos tratar, para curar nossas feridas, para tirar os obstáculos que estão nos separando dele. E nós às vezes não conseguimos ver isso. Porque se tudo contribui para o nosso bem, irmãos,
Nós temos que dar liberdade para Deus. Deixa fluir. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Para onde o Senhor me levar, eu estou indo. Nós vimos o caso de Abraão, por exemplo, um homem que tinha família rica, seus pais muito ricos, né? Todo o conforto, servos à vontade. Mas quando Deus disse, deixa a tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Agora eu faria uma pergunta essa noite: quem de nós está disposto a ouvir essa voz e largar tudo e sair caminhando para onde eu te mostrarei? Até que ponto eu digo que sou servo e obediente ao meu Deus? Eu seria capaz de ouvir a voz dele e deixar literalmente mesmo tudo, famílias, bens, tudo que possuísse, todo o conforto, para sair sem saber o que vai acontecer, porque Deus disse, vai para onde te mostrarei. Você iria? Até que ponto você obedece de verdade a Deus? Até que ponto você segue os seus estatutos e os seus mandamentos? Você pegaria o único filho da promessa e levaria e montaria o sacrifício e colocaria seu filho em cima para ser o sacrifício daquele dia? Você faria isso confiando em Deus? Porque às vezes nós reclamamos que não está do jeito que nós gostaríamos, mas nós temos feito do jeito que agradaria ao nosso Deus, feito a sua vontade de fato. É isso mesmo, Senhor. Deus ainda prepara o caminho onde só existe deserto. Que nas nossas vidas ainda só existe deserto. E Deus está buscando preparar esse caminho. E Ele só pode fazer isso quando nós demos total liberdade para Deus. Nós tornamos submisso a sua palavra, os seus ensinamentos. Nós tornamos submisso à vontade de Deus. Porque nós queremos ser submissos assim, se Deus fazer a minha vontade, eu vou indo, né? Mas quando Ele fazer a vontade dele que me desagrada, eu pego outro caminho. Hoje Deus nos chama a um compromisso como aquele povo, renovar a aliança e dar liberdade. Eu sempre que eu oro eu digo, Senhor, assim como o Senhor inspirou os apóstolos para escrever a Escritura Sagrada, eu te peço, meu Deus, inspira o meu coração para dizer as tuas palavras para a tua igreja. Para que a tua igreja ouça as tuas palavras e não as minhas. Porque é certo que se vocês seguissem as minhas palavras, os meus ensinamentos, vocês não chegariam ao reino de Deus. Mas eu só prego porque eu creio com certeza que é Deus que tem falado com a igreja. E que tenho certeza que as palavras que Ele tem falado nesse lugar, você pode ter a certeza da salvação se você viver de acordo. E esse Deus que nessa noite falou o coração de cada um de nós, eu creio que a igreja recebeu e entendeu. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecê-lo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos agradecer a esse Deus nessa noite. Dizer muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por esse momento. Verdade, Jesus. Pelas palavras que Ele falou, que Ele nos ajude a nós dar frutos sobre essas palavras. Que Ele nos ensine, como a palavra inicial disse, nos dê sabedoria, conhecimento, para que nós não pegamos caminho errado,
para que não se desviamos da sua presença, mas podemos renovar esta aliança, chegando mais perto dele, tendo uma comunhão mais intensa, uma intimidade que somente marido e mulher têm essa intimidade, Pai. E o Senhor como noivo e a tua igreja, a tua esposa, Senhor, nessa noite buscamos, Senhor, uma intimidade mais profunda, mais verdadeira, Senhor. Aquela intimidade que somente o marido e a mulher, o esposo e a esposa podem ter, Senhor, e se conhecer profundamente, uma intimidade que vem de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor. Renova, Senhor, essa aliança. Quebra todos os princípios errados, Senhor, todo engano, Senhor. Tem para cada um de nós, Senhor, a esperança de retomarmos para a terra prometida, Senhor. Dá-nos, Senhor, novamente a esperança de, Senhor, de voltar para a Nova Jerusalém, Senhor. Da onde nós fomos destituídos, mas que nessa noite, Senhor, nós podemos, Senhor, nos aprofundar e buscar mais firmeza, mais certeza na Tua verdade, Jesus. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós, Senhor, saia daqui fortalecido essa noite, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém? E quem não quiser feijoada pode ir embora, tá? Glória a Deus.